Acabou a novela, Flamengo fecha acordo milionário por atacante, Leonardo Jardim surpreende e jogador insatisfeito. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Amanhã o Flamengo entra em campo contra a equipe do Remo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time treina hoje, faz a sua atividade focada nesse confronto, em busca dos 3 pontos no Brasileirão, com o objetivo de subir, de escalar na tabela de classificação. E uma curiosidade desse início de trabalho do Leonardo Jardim é que ele está conseguindo fazer o planejamento que ele tinha, que era de rodar o elenco. O treinador, assim que chegou no Mengão, falou sobre a necessidade de conseguir rodar o elenco, de dar minutagem para os jogadores, de conseguir controlar a carga, controlar o tempo por conta da questão física, da falta de uma pré-temporada, dele não ter conseguido trabalhar com o time no início do ano, e esse planejamento está sendo colocado em prática. Apenas 4 jogadores de todos que estavam à disposição neste período não foram utilizados pelo treinador. Claro, à exceção dos que estavam no DM, do João Vitor, que está com o time sub-20 disputando a Libertadores, mas dos demais, dos que estavam à disposição nesse início de trabalho do Leonardo Jardim, apenas 4 não foram utilizados. A lista é a seguinte: dos que não estavam disponíveis, que estavam no DM, Saul e Bruno Henrique, além do João Vitor na categoria de base. Os que não foram utilizados estando à disposição: Andreu e Diogo Alves, os goleiros, além do zagueiro Danilo e do meia De La Cruz, que inclusive no último jogo contra o Botafogo não foi relacionado. Mas os outros atletas do elenco, todos ganharam alguma minutagem, todos foram utilizados. O Leonardo Jardim conseguiu escalar todos os outros jogadores durante essas 3 primeiras partidas que ele está comandando o Mengão. Eu queria saber de você. Você acha que o Leonardo Jardim faz certo em dar essa rodagem para o elenco, em mesclar o time, em alternar as peças nesse início de trabalho? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para todos nós. Então eu quero saber se vocês estão aprovando essa estratégia do Leonardo Jardim ou se vocês fariam diferente. Para o jogo de amanhã contra o Remo, a tendência é que ele siga esse planejamento, consiga rodar o time, consiga dar minutos para alguns jogadores que às vezes não têm tantos minutos assim. A ideia dele é a cada jogo conseguir fazer uma mudança, alternar algumas peças para poder diminuir a minutagem de alguns jogadores e aumentar a minutagem de outros. Então, para o jogo de amanhã, a tendência é que a escalação seja um pouco diferente da escalação que foi diante do Botafogo, como também foi diferente diante do Cruzeiro e diferente do time que foi escalado contra o Fluminense. É a estratégia do treinador, é o que o treinador vem fazendo até aqui e, aprovando ou não, tá dando certo, porque o Flamengo tá conseguindo uma sequência positiva, conseguiu as vitórias, conseguiu o título do Campeonato Brasileiro, conseguiu 2 vitórias importantes conseguiu o título do Campeonato Carioca, conseguiu 2 vitórias importantes no Campeonato Brasileiro. Então, aprovando ou não, a estratégia do treinador está dando certo e está dando resultados positivos para o time. Antes de eu continuar com as informações, eu ainda tenho muita coisa para falar, mas eu quero falar com você que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui essa aba escrito produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial, licenciado do Flamengo. Tem o Manto 1 de 2026, uniforme de treino, uniforme de viagem, de aquecimento. Tem as camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso. É manto original com preço acessível. Além disso, você encontra garrafa, caneca, bola, mochila, enfim,
qualquer produto do Mengão tem clicando aqui. Então não perde tempo não. Lembrando que quando você compra um produto oficial do Flamengo, você ajuda ao clube. E quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto para o nosso trabalho, uma moral e tanta para o BTB Esportes. Seguindo agora com as informações, vou falar sobre o investimento milionário que o Flamengo fez para a contratação de um atacante para o Sub-20, atacante esse que está se destacando na Libertadores da categoria. Ninguém havia informado, o Vene trouxe a informação sobre esse investimento, o jogador que chegou há pouco tempo, chegou no mês passado da equipe do Avaí, e o Flamengo pagou pela contratação do Josmar 3,5 milhões de reais ao Avaí por 70% dos direitos do atacante, como eu disse, vem se destacando na Libertadores Sub-20. Ele chegou há pouco tempo, tem 6 partidas pelo Flamengo, 4 gols e 1 assistência. Pelo Avaí, clube que já defendia o time profissional, ele ganhou notoriedade ao se tornar o jogador mais jovem a fazer gol na Série B. Uma contratação muito boa para a equipe Sub-20 do Flamengo, que vem fazendo esses movimentos no mercado. Essa estratégia ela foi montada logo no início da temporada de fazer contratações de jogadores que estão se destacando pelo Brasil e pelo mundo e fez esse investimento alto, né, para um jogador de categoria de base, pagou 3,5 milhões, 3 milhões e meio ao Avaí por 70% dos direitos do atacante, mas é um investimento muito positivo, porque ele está dando resultado na categoria de base e tão em breve vai estar como possibilidade também para a equipe profissional, vai estar como opção para o técnico Leonardo Jardim. Então, um investimento muito positivo que o Flamengo fez pelo atacante em uma estratégia que vem utilizando com o Sub-20 e está dando certo, e também está dando certo na parte esportiva, porque o Flamengo conseguiu se classificar na Libertadores, está indo bem na competição, e agora um dos destaques é o Josmar, que o Flamengo fez esse investimento há menos de um mês, fez esse investimento e o resultado ele já está aparecendo agora. A expectativa para quando ele voltar da Libertadores da categoria de base, ele ser utilizado pelo treinador em algum momento na equipe profissional. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre treinador, vou atualizar vocês a respeito da situação do técnico Filipe Luiz, que estava vivendo uma especulação de ser contratado pelo Cruzeiro para a vaga deixada pelo Tite. Havia essa especulação do Filipe Luiz, que deixou o Flamengo recentemente, já assumir outra equipe brasileira e que o Cruzeiro teria colocado o treinador como plano A para a equipe. Ele seria o plano A do time mineiro. Porém, ontem ao GE, o empresário do treinador finalizou de vez essa novela, colocou um ponto final nesta especulação e disse o seguinte: Filipe Luiz irá para a Europa. Ele está pensando e preparando para um novo projeto, para o próximo projeto, foi o que disse Jorge Mendes em entrevista ao GE, colocando então um ponto final nessas especulações, acabando com a novela sobre uma possibilidade do Filipe Luiz permanecer no Brasil e treinar outra equipe. O próprio treinador já tinha falado anteriormente que o desejo dele, se ele não permanecesse no Flamengo, era ir para a Europa, que ele ficaria no Brasil treinando o Flamengo, que a situação dele era o Flamengo, que o interesse dele era comandar o Flamengo. Caso ele saísse do Flamengo, ele iria tentar um próximo projeto na Europa. Então essas especulações elas saíram. Anteriormente falou-se sobre a possibilidade do São Paulo contratar o Filipe Luiz logo que ele saiu do Flamengo, o que acabou não acontecendo, ele supostamente negou a proposta. E agora a especulação era o Cruzeiro, que ele seria o foco do Cruzeiro. E mais uma vez foi negada esta possibilidade, então acabou a novela, não tem conversa. O empresário do treinador deixou claríssimo, foi enfático em dizer que ele vai para a Europa e não vai treinar nenhum time do Brasil neste momento. Agora, para finalizar, vou falar a respeito de Caio Jorge. A gente está falando de Cruzeiro, né? Vou falar sobre Caio Jorge e sobre uma atualização na situação do jogador e o Flamengo, do interesse do Flamengo no jogador, que foi manifestado já pelo Flamengo no início da janela
de transferências lá em janeiro, acabou não acontecendo uma negociação, Flamengo e Cruzeiro não chegaram a um acordo, mas, segundo a informação do RTI Esportes, portal RTI Esportes, a informação do jornalista Wilson Pimentel, é que Caio Jorge